Editorial. Na monarquia, todo o poder estava concentrado na figura do rei. Ele quem promovia, dava, tirava, concedia, tomava, sequestrava, mandava prender, cobrava, distribuía ou concentrava as riquezas, e tudo isso acontecia nas enfadonhas e quase termináveis cerimônias do beijamão. Como Dom João era um glutão e também ficava enjoado com aquela lenga-lenga, era comum que diante da fome que lhe batia, ele tirasse dos bolsos, dos casacos inadequados, inapropriados, de veludo, uma coxa de frango assado para devorá-la enquanto o beijamão prosseguisse. Ninguém chiava. Afinal, estavam diante da figura central que tinha sobre os colonos e a sociedade incipiente, que estava ainda em formação, o poder de vida e de morte. Beijavam as mãos ensebadas do rei, na esperança que ele lhes concedesse honrarias, oportunidades, concessões, posses e riquezas. Findo o período monárquico, eis que o Brasil entra na República e forma-se o chamado Pacto Federativo, e por ele uma administração geral e centralizada que ainda permanece, com os estados recolhendo-os para um mesmo caixa e o benevolente presidente distribuindo as riquezas tal como acontecia no Império. Só que agora quem o faz é um político eleito pelo povo que ainda não aprendeu a escolher os seus administradores, que por sua vez usam e abusam da retórica que na prática não se realiza ou atende às expectativas. Portanto, o que estamos vendo em pleno século XXI são estados e municípios com pires na mão, implorando um naco das riquezas que eles mesmos produziram. Diante disso e do juramento que fazem nossos presidentes e governantes, o Pacto Federativo é um compromisso para que se mantenham todos os estados reunidos e quem resolver gritar sua independência corre o risco de uma intervenção pela força, a fim de que não se desgarre da união de todos para a manutenção desse sistema falido que aí está. Pouco se fala na divisão do país em estados independentes e continuaremos por muito tempo depositando as riquezas num caixa só, recebendo as migalhas que se destinam aos estados e deles para os municípios, sem que solucionem problemas graves como saneamento, estradas, energia, educação, saúde, etc. O Brasil é um enorme país com vários climas e diferentes problemas, mas financeiramente somos todos iguais, dependemos da mesma benevolência. Os ricos pagando as contas dos mais pobres e os pobres cada vez mais miseráveis devido à má aplicação das verbas que lhes são destinadas por causa da corrupção, que é uma doença endêmica que a tudo corrói. Esta semana, a revista Veja apareceu com uma página sob o título Não Pensamos e uma entrevista com Celso Dorcher, um catarinense que vem defendendo a independência de 3 estados sulistas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em defesa, se deve a números claros de como as riquezas de uns são drenadas em favor dos outros estados, como por exemplo, de 2011 a 2014, Brasília levou desses estados
501 bilhões e devolveu 129 bilhões em investimentos. Embora Brasília diga que distribui aos estados mais pobres da federação, essa grana some na corrupção enquanto os estados produtores empobrecem. Estamos diante do enigma. O Sul sempre foi mais liberal e capitalista. O restante do Brasil sempre voltado para um estado mais poderoso que dá tudo pro mundo, uma espécie de estado tipo Bolsa Família. Estamos, senhores, diante de um estado brasileiro antifuncional que explora e tira a capacidade de que outros estados vivam melhor, nivelando-os com o grau de pobreza dos demais. Há, portanto, um sentimento de desgarro, de independência, de estados produtores querendo crescer e viver melhor, com mais educação, saúde, saneamento, moradias, estradas, etc. E há estados que se conformam com a pobreza em que vivem e esperam tudo de graça, criando uma classe privilegiada que se tornam ilhas diante daquele universo de pobreza reinante. Então a União terá que rever, fazer a sua meia-culpa, se autoavaliar, se reinventar, parar com essas loucuras de funcionários públicos aos milhares que nada produzem e se ufanam de uma estabilidade que atravanca e não permite a eficiência do Estado brasileiro. Precisamos de reformas conscientes e consistentes que atendam às expectativas do povo, de quem trabalha e produz, de quem aposta numa vida melhor, especialmente depois da chegada da terceira idade. Mas para que isso aconteça, é necessário que, desde o nascimento, adolescência e idade adulta, tenhamos o mínimo necessário que nos empurre à produção que garantirá um futuro seguro indistintamente e para todos. O Estado brasileiro precisa ser mínimo. Precisamos de uma classe política que pare de sonhar com essa loucura de socialismo que já está provado, não dá certo em lugar algum. Enquanto a população não repensar os estados, enquanto continuarmos achando em quem colocar culpa e não assumirmos que fomos incompetentes para criarmos uma democracia que atenda a todos, não veremos o raiar da aurora de um novo tempo. Esse é o pensamento de Celso, que se espalha e contamina o Brasil nas discussões modernas sobre o Brasil que estamos fazendo e o Brasil que será bom para todos nós. Bom dia.